O nascimento de Jesus continua sendo a maior riqueza que alguém pode receber e perceber na vida. Todos os dias nascem crianças, todos os dias morrem pessoas, mas ninguém se fez tão importante quanto Deus que se fez homem, se fez humano, por querer um relacionamento com a humanidade. A obra-prima da criação de Deus, a obra excelente da criação de Deus, a humanidade, se distanciou dele por causa de um erro. A palavra de Deus nos fala, o profeta Isaías fala isso, que são as vossas maldades, ou as vossas iniquidades, dependendo da versão que você lê, que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fazem com que ele esconda o seu rosto de vocês e não vos escute. O homem foi separado de Deus em um erro, uma distância de Deus foi criada por causa do pecado, mas Deus é um Deus que busca relacionamento, Deus é um Deus que quer estar próximo, e Jesus ter nascido, né, é simplesmente a maior prova do interesse de Deus em manter um relacionamento com o ser humano. A maior prova do relacionamento de Deus, não simplesmente um relacionamento qualquer, mas um relacionamento que vai acima de quaisquer expectativas do ser humano, porque é um relacionamento sem querer nada em troca. O que podemos fazer nós como seres humanos para Deus? Mas mesmo assim, Ele nos ama, né? A presença de Deus, esse relacionamento dele marcado por uma presença constante, por uma fidelidade que está acima de qualquer explicação. Eu gosto do texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, ele fala assim: se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é um Deus que tem interesse num relacionamento com o ser humano que vai acima de qualquer possibilidade que nós tivéssemos de dar algo em troca, de devolver algo para o Senhor. E o fato de Jesus ter nascido me faz lembrar algumas coisas. E a primeira delas, se você quiser, você anote aí na costa do seu boletim. Jesus ter nascido e o fato de que Jesus nasceu é uma proposta de fé. Para quem não tem um relacionamento íntimo com Deus, para quem nunca experimentou um relacionamento íntimo com Deus, daquele que não tem dúvida da existência de Deus, do poder de Deus e de todo o interesse de Deus pelo homem, a sensação que dá é que essa história de Jesus ter nascido, essa história do Deus que se fez homem, não passa de um conto da carochinha. É só uma história para ter uma moral no final, para ter uma ilustração no final, um modelo de vida, mas a realidade é que antes de Jesus nascer, a salvação era prometida pela confiança em um Salvador que viria. E Hebreus capítulo 11 conta a palavra de Deus para a gente, do escritor que a gente não sabe quem é, e comumente a gente chama de galeria da fé. Porque o escritor aos Hebreus lista tantas pessoas, começando lá no princípio, no início da história da humanidade, e o escritor aos Hebreus lista Abel, depois ele lista Enoque, depois ele lista Noé, depois ele lista Abraão, depois ele lista Moisés, os pais de Moisés, ele lista Samuel, ele lista Davi, e ele fala, faltar-me-ia tempo para falar de alguns, ele fala Gideão, Baraque, Jefité, Sansão. Ele fala, no final das contas, o seguinte, o Hebreus 11, verso 38, diz o seguinte: o mundo não era digno dessas pessoas. Olha que coisa. O mundo não era digno dessas pessoas. Aliás, se você parar e pensar, tem gente que não vale a pena viver. A pessoa não merece esse mundo. E olha que esse mundo é ruim. Tem gente que não merece esse mundo. Mas para essas pessoas, o escritor aos Hebreus fala, o mundo não era digno deles. E eles morreram sem ver a sua promessa. Mas o mundo não era digno deles. Eles se escondiam, vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas, grutas. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, diz o verso 39, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O escritor aos Hebreus vem e nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma proposta de fé. A ideia de Deus para o homem é uma proposta de fé. É um projeto que é preciso crer
que ele é real. Sem fé, impossível agradar a Deus. Olha que coisa. Aliás, o escritor vai um pouco além, ele diz o seguinte: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é presenteador. A Bíblia usa umas palavras mais difíceis, fala galardoador. Eu gosto de usar essa expressão. Galardão é a moeda do céu, né? Assim que eles pagam lá no céu. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É preciso crer em Jesus, é preciso crer em Deus, é preciso crer num Salvador, que para nós a experiência é diferente da experiência de todo esse povo do passado. Um Salvador que já veio. Aleluia, né? Um Salvador que já veio. Jesus nasceu, ele é o nosso Salvador que já veio, está conosco, é Deus presente. Eu gosto de parar e pensar em todas as situações como foram propostas por Jesus, e eu fico imaginando os discípulos, aqueles 12 de início, depois ficam só 11 por causa do traidor, e eles estão rodando ali com Jesus, e de repente Jesus começa com um papo de morte. Não, que eu vou morrer, que eu vou para o Pai, vou voltar do Pai, e quando eu estiver de volta com vocês. E os discípulos provavelmente estavam pensando: não sei que água que ele bebeu, mas eu nunca ouvi falar de alguém que foi e voltou e que vai continuar aqui. Eu não sei o que aconteceu, eles não entenderam. Aliás, eles só entenderam essa história depois que eles viram Jesus ressurreto. Porque honestamente, aqui para nós, alguém fala com você: não, eu vou morrer, vou lá no Pai, vou voltar, daqui a pouco eu venho aqui para poder estar com vocês de novo. Não, você deve estar meio alucinando, não está muito normal, ele está com agonia de morte, ele é muito sábio, alguma coisa está confusa na mente dele. Aliás, quando Jesus ressuscita e ele está com seus discípulos, ele entra num lugar onde eles estavam reunidos com portas fechadas. Imagina o susto que eles tomaram. Alguém ia entrar no lugar que está reunido com portas fechadas, e a porta deles estava fechada porque eles estavam com medo dos judeus. Então eu imagino que não estava fechada com fechadura que prende menino. Estava fechado com fechadura que prende soldado. E de repente, Jesus entra ali. Alguém não estava lá, Tomé. Ele falou: não creio não. Só acredito se os meus olhos virem as suas mãos furadas, o seu lado cortado, porque eu estava lá e eu vi o que aconteceu com ele. E de repente eles têm aquela outra oportunidade. Jesus está lá e fala: Tomé, coloca a sua mão aqui. Coloca sua mão aqui. Ele falou: não, Senhor meu, Deus meu, eu creio. Eu creio. Fala: porque você me viu, você crê, Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E honestamente, nós nos enquadramos nesses que não viram e creram, mas esses servos do passado também se enquadram nesses que não viram e creram, porque eles creram na promessa de um Salvador que viria, e nós temos um Salvador que nasceu. Mas é preciso fé. É preciso confiança em Jesus. Jesus nasceu, e essa é a maior boa notícia de todos os tempos. Para entender essa proposta de Deus, proposta de redenção para a humanidade, é preciso crer. A fé não é no menino que nasceu, não é no nascimento do menino. A fé não é no Jesus histórico, porque se você reparar, toda a história tem mais evidências humanas do Jesus homem do que de Sócrates, Platão e diversos outros filósofos que viveram antes de Jesus, durante o tempo dele. Tem mais materiais de prova de Jesus Cristo como ser humano do que de todos esses pensadores que revolucionaram a história de uma certa forma. Mas a fé não é no Jesus histórico. A fé não é no Jesus que dividiu a história em antes e depois de Cristo. E querendo ou não, crendo ou não em Jesus, todas as pessoas recebem o fato de que Jesus nasceu e mudou a história. Porque a gente anota, a gente escreve data, você assina cheque, você assina contrato, você tem data de nascimento. As pessoas estão sofrendo de data de nascimento antiga. Eu falo: está sofrendo de data de nascimento, está ficando velho demais, o problema de saúde dele é data de nascimento antiga. Mas a gente assina. Eu nasci no ano de 1974, velho, né? Depois de Jesus Cristo. Querendo ou não, as pessoas são levadas a ver. É uma proposta de fé, mas o Jesus que é importante não é nem o menino que nasceu, não é o Jesus histórico, não é o que dividiu a história. A fé é importante, a proposta de fé é importante no sacrifício de vida, morte, ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa sim faz diferença. Jesus é a luz do mundo, mas para ser iluminado é necessário fé. Jesus nasceu e ele apresenta essa proposta de fé. E a minha pergunta é: você crê nele? Amém? Amém? Você crê nele? Uma outra coisa que o nascimento de Jesus faz: Jesus nasceu e ele nos apresenta, segunda coisa, anote aí, uma promessa de esperança.
toda essa história, né, começa a ser contada com uma promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis, é a primeira promessa de Jesus Cristo que existe na Bíblia. Deus, numa palavra diretamente voltada para a serpente, para o enganador, ele fala: da semente da mulher vai nascer aquele que vai te pisar a cabeça. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas da semente da mulher vai nascer aquele que vai te pisar a cabeça. Deus promete esperança para aquelas pessoas que se distanciaram dele. Eu acho importante e bonito como o apóstolo Pedro resume isso na primeira carta que Pedro escreve, capítulo 1, verso de 3 até 6, a palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, ou nos gerou de novo, né, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu fico, às vezes, me perguntando, e de vez em quando a gente assiste na televisão, e se você já assistiu algum pregador de televisão, normalmente eles falam o seguinte: você vem para cá, na minha igreja, você não vai enfrentar dificuldades, na minha igreja, você não vai enfrentar problemas, na minha igreja, a sua conta bancária vai ter mais zeros pelo lado direito do que qualquer coisa, na minha igreja você vai ser isso, na minha igreja não tem, a minha igreja é a melhor que tem. E eu fico pensando, onde é que está a Bíblia que diz que aqueles que querem seguir piamente padecerão perseguição? E um texto como esse aqui: vocês vão ser entristecidos por todo tipo de provação. Todo tipo de provação, falta o quê? Nada. Quem crê em Jesus tem familiar que é assassinado? Quem crê em Jesus perde seus negócios? Quem crê em Jesus vai à falência? Todas essas coisas acontecem, mas sabe o que acontece? Nós temos algo que é muito além de todas essas coisas, que é uma esperança viva de uma vida eterna. Essa vida aqui é só passageira. Por mais que nós vivamos aqui nessa terra, é só por um pouco de tempo. Honestamente, quantas pessoas vocês... Quem aqui conhece alguém que tem mais do que 100 anos de vida? Está vivo? Tem alguém que tem mais de 100 anos? Quem conhece? Olha, numa sala com essa quantidade de pessoas, 2 pessoas conhecem alguém, 3 que tem mais do que 100 anos de vida. Quantos conhecem alguém que tem 80, pelo menos? 80 anos. Impossível você não conhece gente. 70 anos. Vocês têm que conhecer. Eu vou ter que falar 35 para ver se levanta todo mundo. Honestamente, às vezes a gente fala que 50 anos é meia vida. 35 é meia vida, porque só 2 pessoas, 3 pessoas conhecem alguém de 100, então 50 não pode ser meia vida. Então vocês que já passaram de 35, vocês já estão descendo o morro. Já estão descendo a serra. Você que já passou de 35, já está... Essa vida aqui é só uma passagem. É só um tempinho, porque a realidade é que a coisa mesmo começa quando a gente parte para essa esperança, que é uma esperança viva. O dito popular diz que enquanto há vida, há esperança. Mas a grande vantagem de Jesus, que ele é a esperança para durante e para depois dessa vida. Repare que ele não é esperança para aqueles que já morreram. Os que já morreram, passou a vez deles. A gente tem possibilidade de escolha, a gente tem alegria de escolha, a gente tem oportunidade de fé e relacionamento com Deus, enquanto nós temos poder de decisão. Enquanto nós temos poder de decisão. E essa é uma opção que você precisa fazer durante essa experiência que a gente tem terrena. Ninguém pode fazer essa escolha por você, essa é uma escolha própria. E eu gosto de ficar pensando no texto que a palavra de Deus fala que para aqueles que lideram as pessoas no ambiente religioso, seja que nome, que título que tenha o líder religioso que for, essas pessoas precisam liderar, precisam pastorear como quem fosse dar conta. E eu acho isso interessante, porque é como quem fosse dar conta. Sabe por quê? Eu, como pastor, não vou dar conta de ninguém que é membro da minha igreja para Deus. A palavra de Deus fala o seguinte: cada um dará conta de si mesmo a Deus. É uma responsabilidade individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta para Deus daquilo que eu fiz como
se eu tivesse uma responsabilidade de dizer o que eu fiz com fulano, o que eu fiz com cicrano, o que eu fiz com fulana, é como que Deus capacita cada pessoa com uma responsabilidade, com um presente, um dom diferente. E a expectativa dele é que nós usemos desses nossos dons, mas a opção é cada um que vai fazer na sua experiência de vida com Deus. Ninguém pode fazer para você. Jesus nasceu trazendo essa promessa de esperança, mas cabe a quem está em busca dessa esperança abraçar a promessa. Romanos 6, verso 23, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é morte, mas o presente gratuito de Deus é vida eterna em Jesus Cristo. O nascimento de Jesus me faz lembrar essas coisas, porque nós temos essa esperança de vida eterna, que é só através de Jesus. Uma esperança de vida eterna que é só através de Jesus Cristo. Com o erro do homem, com o pecado do homem em desobedecer a Deus, tudo o que o homem ganhou foi morte e sofrimento. E outra coisa que às vezes a gente para e pensa, qual foi o primeiro pecado que o homem cometeu? E alguns falam, o primeiro pecado foi desobediência. Porque Deus falou, não come dessa fruta que está ali, e o homem foi lá e comeu. A mulher comeu e deu para o homem, né? E o homem comeu também. Ainda colocou a culpa na mulher, foi essa mulher que o Senhor me deu, que foi lá. O homem sempre faz isso, né? Tenta empurrar a culpa para a mulher. Mas o primeiro pecado não foi a desobediência. A desobediência foi consequência do pecado. O primeiro pecado foi incredulidade. Porque quando o homem não creu que Deus falou com ele, se você comer dessa fruta, você vai morrer. Se você comer dessa fruta, você vai morrer. Mas aí a serpente chega e fala, não, bobo. O negócio de falar bobo é mineiro, tem que ter cuidado. Não é assim não. Não é assim não, você pode comer, Deus não quer que você fique sábio. Você fica sábio igual ele. Então você começa, vai ficar igual Deus, vai saber todas as coisas. E ele fala, sabe o que é mesmo? Né? Sabe o que é mesmo? Incredulidade, não creu na palavra de Deus e perdeu a sua oportunidade, que já experimentava de uma vida que não acabava. A oportunidade com Deus é sempre assim, depende da fé, depende da crença. E se o homem tivesse crido, Deus fala, não, dona serpente, Deus já falou comigo que é assim. Eu creio que é assim, mas Eva ficou em dúvida. E ela ficou em dúvida, e Adão foi induzido por ela. E levaram os dois ali, perderam a sua oportunidade na presença de Deus. Mas agora Jesus Cristo vem e traz de volta essa esperança. E o nascimento de Jesus traz toda essa coisa, toda essa lembrança, nos faz lembrar que nós temos esta esperança, e é uma esperança viva. Jesus é essa promessa de esperança, e a alegria que a gente tem é que Jesus é uma promessa cumprida. Nós recebemos a promessa e nós temos a promessa cumprida. Aqueles servos no passado, lá em Hebreus, nenhum deles viram. Esperavam um Salvador que chegaria, esperavam um Salvador, um Redentor que viria, mas nós temos a oportunidade de que ele já veio. Nós temos essa esperança em Deus. Uma outra coisa, terceira e última, para a gente poder pensar nessa manhã, que o nascimento de Jesus e o fato de que Jesus nasceu me faz lembrar, é que eu tenho um compromisso com o amor. Na realidade, eu recebo de Deus um compromisso de amor. Deus move o universo em direção ao cumprimento da sua palavra. Aparece lá estrela para os pastores. Aparece posteriormente estrela para uns sábios, uns magos, lá do Oriente. E algumas semanas dessas a gente mencionava isso, eu acho que vale a pena a gente pensar. Que embora a gente conheça até nome para aqueles magos, aqueles sábios do Oriente, e a gente tem eles como 3, a Bíblia nem fala nem que eles eram 3, nem que eles eram reis. Mas falam que eles eram alguém vindos do Oriente e trazem presentes para Jesus, não na manjedoura, um tempo depois, mas o universo conspira para mostrar para o homem esse amor maravilhoso de Deus. Maria recebe uma visita de anjo e ele lhe anuncia que ela foi escolhida. José recebe essa visita também. Pastores recebem uma visita, enquanto eles estão ali pastoreando no campo, numa noite que talvez eles imaginavam, tem nada para acontecer hoje, né? Não tem um lobo para poder vir para mexer com essas ovelhas, não tem nada para poder acontecer. Aí de repente aparece um anjo. Eu acho engraçado que no vídeo que a gente viu, os pastores estão tão tranquilos, aparece um anjo lá, eles estão numa boa, né? Dizem, só mais um anjo que apareceu, isso é o quinto nessa semana. Como se alguém visse anjo todo dia, né? Aparece ali aquele anjo, a palavra de Deus fala que eles ficaram tremendo de medo. Na rua a gente usa outra expressão, para quando alguém fica assim com medo. Não viram só aquele anjo, uma multidão do exército celestial anunciando o Salvador. Tudo isso
para apresentar um compromisso de amor de Deus. Olha que coisa. Para que toda essa coisa, todo esse aparato, né? Para que toda essa beleza de coisas? Podia simplesmente ter nascido um menino ali, nasceu o Salvador, e viu o recado, passa o telegrama, manda um text message, chega alguma coisa, chegou, não, mas todo um aparato, toda uma história, toda uma coisa acontecendo, porque Deus tem um compromisso de amor com o povo. Deus tem um compromisso de amor com o homem. A fé é sua, a esperança é para você, mas o amor é de Deus e Ele se compromete com você. O amor é de Deus e Ele se compromete com você. Não é à toa que um dos símbolos que a gente tem para a igreja de Deus é uma noiva. Porque é normalmente no casamento que a gente faz uma declaração de amor, né? Os cônjuges fazem declaração de amor e declaram um amor até que a morte separe. Declara esse amor. Aliás, isso me faz lembrar de uma história. Um casal estava meio que brigado, a mulher com o nariz meio torcido para o lado, e o sujeito ele meio despercebido, jogando videogame. Quem é os caras que jogam videogame? Os caras meio despercebidos, sem saber o que estava acontecendo, e de repente, falei, o que está pegando? Ela falou, não, nada não. Mulher, né? Nada não. Falei, mas alguma coisa está acontecendo. Falei, nada não. Aí quando ele insiste mais, ela fala, você nunca fala que me ama? Falei no dia do casamento, se eu mudar de ideia eu te aviso. Às vezes a gente faz desse jeito. A gente vive dessa forma. Eu acho interessante um texto da palavra de Deus, Efésios 3, o verso 19, o apóstolo Paulo vem dentro de um contexto e ele fala mais ou menos assim, eu oro para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo, esse compromisso de amor, que Deus faz com a humanidade, quando Ele envia Jesus a esse compromisso de amor, excede ao entendimento. Não dá para entender, vai além da razão. Ah, mas alguma coisa que vai além da razão é irracional? Não, ele é suprarracional. Ele vai mais do que você consegue imaginar. Ele vai mais do que você consegue entender. É além daquilo que a gente consegue entender. Além do entendimento, além da razão. É um compromisso de Deus para com o homem. Às vezes as pessoas assim imaginam que pode dar um golpe em Deus, né, e dizem, Deus é amor, né, Ele não vai deixar ninguém de fora. Quando chegar nos finalmente, né, Deus não vai deixar ninguém de fora. E sabe, para surpresa talvez de muitos, o que é a realidade? Essas pessoas estão certas. Deus não vai deixar ninguém de fora. A opção de ficar de fora é a opção própria. Não é Deus que está deixando, é a pessoa que está escolhendo ficar de fora. Não é Deus que escolheu deixar de fora. A gente leu e mencionou agora há pouco. Deus é um Deus que quando nós erramos, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. E o compromisso que Ele faz conosco é um compromisso de amor que depende da nossa fé em Jesus Cristo. E Ele não vai deixar ninguém de fora. Vai ficar de fora quem quiser. Porque escolheu, é escolha própria. Ficará de fora quem escolher ficar de fora. A culpa de alguém fora do reino de Deus, fora de uma vida eterna, essa culpa não é de Deus, é uma escolha própria. É uma escolha própria. Não é a escolha que Deus faz. A escolha que Deus fez foi enviar seu filho para que nascesse aqui, tivesse uma experiência terrena, e enfrentasse todas as coisas que nós enfrentamos, e para que nós soubéssemos que nós temos alguém que sabe de terra, que às vezes a pessoa fala, Deus sabe de céu, né? Quem sabe de terra é a gente que vive aqui. Deus viveu aqui como homem. Jesus, Deus, viveu aqui como homem, experimentou todos os detalhes que um ser humano enfrenta, para que nós tivéssemos a certeza de que Ele tem interesse por nós. Interesse no relacionamento por nós. A porta de entrada para a presença de Deus chama Jesus Cristo. E é por isso que Ele nasceu. Jesus nasceu e essa é uma das maiores coisas que alguém pode crer. E continua sendo a maior boa notícia para toda a humanidade. Ele nasceu apresentando um compromisso de amor. Que a gente possa viver as nossas vidas e aproveitar os últimos momentos, os últimos instantes. Hoje é véspera de Natal, né? Feliz Natal para vocês. Véspera de Natal. Terça-feira, quando você for no shopping mall, vai ter outras coisas lá. As músicas que tocam na rádio já não vão ser mais as mesmas. Só no ano que vem você vai escutar as pessoas falando de, pelo menos, nascimento de Jesus Cristo. Mas a realidade é
que Jesus nasceu e ele continua aqui e ele continua vivo e querendo nascer em cada uma das nossas vidas como um Salvador, como alguém que toma conta, alguém que transforma e que vem de fato nos trazer de volta à presença de Deus, nos trazer de volta para essa esperança de uma vida eterna, para esse compromisso de amor que Ele fez conosco e para essa proposta que é só Ele mesmo que tem, de fé em Deus. Que a gente possa viver os nossos dias, não simplesmente o restante do dia de hoje, véspera de Natal, o dia de amanhã, que você vai encontrar com um monte de pessoas que você não quer encontrar o ano inteiro, vai abraçar e vai dizer Feliz Natal. Que nós possamos encontrar com essas pessoas e de fato dizer para elas Feliz Natal. Que o menino Deus, que o Salvador Jesus, entre e transforme a sua vida, te faça viver sabendo que é Natal todos os dias, todos os dias. Que Deus nos abençoe, que nós consigamos viver uma vida que exale, não um cheiro de manjedoura, porque honestamente é um cheiro de estábulo, é um cheiro de curral. Aí, se você já foi no curral, você sabe que cheiro que é. Mas que a gente exale o cheiro de Cristo Jesus, o Salvador. Que as pessoas que olham para nós, que as pessoas que olham para mim, essa é a oração que eu faço a Deus todos os dias, Senhor, que eu seja transparente ao ponto de todos e quaisquer que olharem para mim não me vejam, mas vejam Jesus Cristo que mora em mim. Que veja Jesus Cristo que mora em mim. Jesus foi para os céus, mas a promessa dele com seus discípulos ele também cumpriu. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador que vai estar com vocês todos os dias. E essa é a promessa do Espírito Santo de Deus que já se cumpriu. E habita em nós e está conosco todos os dias, que nós possamos viver as nossas vidas, lembrando disso, que nós temos um Salvador. Jesus Cristo nasceu, e a maior boa notícia de todos os tempos. Feliz Natal. Feliz Natal. Vamos ficar de pé e orar a Deus mais uma vez.